Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Atualidades para concursos. E iremos iniciar essa jornada com o tema blocos econômicos. Mas antes, algumas dicas fundamentais para você se dar muito bem nas provas de atualidades. A primeira grande dica: leitura, 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 leitura. Por quê? A leitura faz com que você fique atualizado. Então, eu indico você visitar diariamente um site de notícias, pode ser G1, o UOL Notícias, pode ser a Folha de São Paulo, pode ser quem mora em Pernambuco, né? O JC Online, o Diário de Pernambuco. Quem mora no Ceará, né? Você pode pegar o Diário do Nordeste. Enfim, é importante você sempre estar atualizado. Ah, professor, mas eu não gosto da linha editorial de tal site ou de tal jornal. Então, você faz a leitura desse site, da informação desse site e faz o contraponto. Você pode também visitar o site do El País, BBC News. Então, você pode verificar. Eu mesmo tenho acompanhado o noticiário, alguns sites da Alemanha, da Espanha, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu gosto sempre de trabalhar com perspectivas distintas, a perspectiva política, econômica, social, o ponto e o contraponto, né, de uma perspectiva dita, né, classificada como direita, classificada como de esquerda, porque eu tenho uma visão mais ampla de determinado tema. Claro que a prova não vem trazer, né, essa perspectiva ideológica, ao contrário, né? A ideia é desenvolver uma leitura objetiva, factual do acontecimento, mas a leitura também te ajuda na própria redação. Então, no texto dissertativo que você vai desenvolver na prova, no concurso, então você precisa ter argumentos, e argumentos você vai encontrar a partir de leitura, de pesquisa. Então, é importante para se dar bem na prova de atualidades ter o hábito de leitura, o hábito de pesquisa e ficar antenado, ficar antenada aos acontecimentos na política, na economia, acontecimentos culturais que marcam o Brasil e o mundo. Então, sempre você tem que ficar conectado. Então, é importante também seguir alguma conta lá no Instagram que traga informações, noticiários, resumos, tá, de alguns acontecimentos que marcam ou que marcaram a história e que marcam também, né, o nosso dia a dia. Claro que quando eu trabalho atualidades para concurso, eu sempre trago aquela perspectiva de alguns temas que são atemporais, mesmo que não esteja no noticiário, mas são temas favoritos para concursos, tipo a temática meio ambiente. Então, meio ambiente é um tema muito importante, conceitos como desenvolvimento sustentável, os efeitos climáticos. Então, tudo isso você pode encontrar em uma prova de concurso na parte de atualidades. E um outro tema que eu considero de suma importância, um tema básico para você compreender a geopolítica mundial, blocos econômicos. E claro que iremos trazer uma perspectiva histórica dos blocos econômicos e suas referências econômicas sociais no mundo atual. Então, já está na tela aula 1, blocos econômicos, para você se dar muito bem na prova de concursos. Globalização e blocos econômicos. Por que essa relação, professor? Quando eu falo globalização, você pode encontrar em alguns livros também mundialização do comércio ou internacionalização do comércio. Então, a globalização, o termo globalização vem de global, mundial. Historicamente, eu posso mencionar que o Império Romano já construiu, né, uma definição. Claro, eles não conheciam, né, esse conceito de globalização, mas eu posso dizer que a globalização é construída naquele momento em que os romanos vão conquistar povos da Ásia, povos da África e gera essa
interação social, cultural e política. Globalização é justamente isso, essa integração, essa interação. Alguns autores apontam que essa globalização teve início, talvez, na expansão marítima. Eu desenvolvo em meu livro, essa perspectiva, porque quando você tem os europeus que vão ocupar a África, eles vão ocupar também a Ásia, em seguida a América, então aí você tem integração de vários mundos, o mundo europeu, o mundo africano, o mundo americano, e isso também tem um efeito, e podemos caracterizar como globalização. Então a globalização, o momento que estamos vivendo, ela tem uma origem histórica para alguns autores na Antiguidade, fazendo alusão ao Império Romano, o maior império da Antiguidade, e para outros tem início na Idade Moderna, com a expansão marítima. Já aqueles que desenvolvem uma leitura a partir do capitalismo financeiro, a partir do fim da bipolarização, acreditam que essa nova ordem mundial tem início na década de 80 e é consolidada no início de 90. Oficialmente, alguns autores utilizam a data 1991 para o início da nova ordem mundial, da globalização na economia, na política e na cultura. A internet é um bom exemplo dessa globalização. Eu posso usar o conceito aldeia global. A aldeia global dá a entender, traz a perspectiva de a aproximação das pessoas. Através de quê? Através das redes sociais. WhatsApp, você está no Brasil, está em Alagoas e conversa com uma pessoa que está na Alemanha em tempo real. É a aldeia global. Então, as novas tecnologias da comunicação pertencem a essa nova ordem mundial, a essa globalização. Nessa imagem é um resumo histórico, até porque atualidades eu preciso resgatar alguns eventos históricos, trazer conceitos antropológicos, sociológicos. Atualidades você precisa ter o que chamamos de conhecimentos gerais. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a derrota da Alemanha, da Itália, aquele eixo do mal, Berlim, Tóquio e Roma, tem início a chamada Guerra Fria, a bipolarização. O mundo fica bipolar. O bloco capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos, o bloco socialista, sob a liderança da União das Repúblicas Soviéticas, no caso das Repúblicas Socialistas. Então você tem a União Soviética comandando o bloco socialista e você tem Estados Unidos que vem liderar o bloco capitalista. O bloco capitalista, predomínio do capitalismo, Estados Unidos vai ter um domínio, uma influência muito forte na América. Eis aí a política da boa vizinhança, os Estados Unidos que vão interferir, por exemplo, na instauração de regimes militares na América Latina, uma forma de proteger a América Latina do socialismo. O Japão, a bacia do Pacífico, o Japão cresce bastante nos anos 50, 60, 70, principalmente. União Europeia, o continente africano e Oriente Médio, isso a partir de 91, com o surgimento da União Europeia, essa área de influência. Já o bloco socialista vem sofrer grande crise e colapso. Já na década de 80, Mikhail Gorbachev, que é responsável pela transição, por essa política de transparência, e oficialmente o fim da União Soviética em 1991 dá início à chamada Nova Ordem Mundial. Nesse mapinha você verifica o mundo bipolar entre 48 a 91. Vocês podem encontrar também alguns mapas entre 47 e 91. 1947 fazendo alusão à doutrina Truman, que tinha como objetivo ajudar todos os países que aderissem ao capitalismo. Então, a doutrina Truman dá início à chamada Guerra Fria e o fim no final de dezembro, final de dezembro de 91,
o fim da União Soviética. Então, nesse mapa você verifica aí, né, o bloco ocidental, Canadá, Estados Unidos, França, Reino Unido. Enquanto isso, né, a parte rosa, né, o Pacto de Varsóvia, que é o bloco comunista, né, o bloco socialista, sob a liderança da Rússia, tá? E fazer relação também à própria China, né, que promove em 1949 uma revolução, Mao Tse-tung, só que a China não se aproxima da União Soviética. Ao contrário, tem um distanciamento e a partir de 70 a China já vem desenvolver os pilares da modernização. A China, né, hoje ser gigante na economia, porque houve esse distanciamento a partir de 70. E o curioso que 80, o declínio do bloco socialista e a China em ascensão. Eu posso muito bem relacionar, então, globalização, essa integração, né, de pessoas, essa integração de comércio, cultural. Então, você tem integração comercial, cultural, política e econômica. Então, essa globalização que é impulsionada pelo comércio exterior, essa internacionalização da economia, abertura das fronteiras, né? O mundo globalizado é um mundo sem fronteiras. E você tem justamente a propaganda, a mídia, a internet que vem difundir, né, fortemente o consumismo. É o capitalismo. É o capitalismo na sua fase denominada capitalismo financeiro, né? Essa fase financeira, através das bolsas de valores, o capitalismo que surgiu ali no século XIV, século XV, o chamado capitalismo comercial, mercantilismo, capitalismo industrial no século XVIII, século XIX, mas no final do século XIX já surgem os bancos, eis aí o capitalismo monopolista, o capitalismo financeiro, que vem provocar, né, o imperialismo, a busca de mercado consumidor, mão de obra barata, a divisão, né, a partilha da África, a partilha da Ásia, essa partilha da Ásia, assim como a partilha da África, que leva justamente à Primeira Guerra Mundial, que não fica bem resolvida a Primeira Guerra Mundial, aí vem a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, pós-Guerra Fria, globalização, de 91 aos dias atuais. Esse slide traz esse panorama do que vivenciamos hoje, né? Globalização, a massificação cultural, o desnível entre países ricos e pobres e a desigualdade tecnológica, porque aí tem uma aparência, né, que todos têm acesso à internet. Não, isso não é verdade. Então há muita exclusão digital no Brasil, assim como no mundo, tá? Mas políticas estatais, políticas públicas têm contribuído para que o cidadão, né, mais distante desses centros tecnológicos tenha acesso, né? Você tem programas do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, né, expandindo a internet. É nesse cenário concurseiro pós-Guerra Fria ou num período da distensão da Guerra Fria que surgem os blocos regionais, os blocos econômicos. O que vem a ser blocos regionais, professor? Eu posso classificar um bloco regional como uma organização entre países com o objetivo de se fortalecerem economicamente. Essa nova ordem mundial que vem expressar-se na economia no chamado modelo neoliberal. E por que o nome neoliberal? Porque faz alusão ao liberalismo construído, desenvolvido no século XVIII, principalmente com a Revolução Industrial, que tem como teórico o pai do capitalismo liberal, Adam Smith, que escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, que defende a divisão social do trabalho, o trabalho especializado. Com a crise de 1929, a queda da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, há uma necessidade de refletir sobre esse capitalismo liberal, que o Estado não pode interferir, deixar ir fazer, deixar acontecer. O mercado, a economia é regida por leis naturais, a lei da oferta, da procura,
No entanto, 29 ficou bem claro, né? Havia necessidade de uma interferência estatal. É quando surge um cara chamado John Keynes, que prega que no momento que o Estado, que a economia estiver necessitando, o Estado deve interferir. É quando Franklin Delano Roosevelt vai interferir através do novo acordo, New Deal 1, New Deal 2. É nesse instante que cria-se a perspectiva de um novo liberalismo. Esse novo liberalismo que funciona até hoje. Veja que o Brasil atual, né, os anos 2016, 17, 18, 19, a economia tem sido uma dor de cabeça para os governantes. E veja que a sociedade cobra do Estado uma interferência, alguma coisa para diminuir o desemprego, fazer acelerar a economia. Olha, a perspectiva neoliberal. Quando a economia está de boa, tranquilo, o Estado não interfere. Mas quando a economia estiver mal, o Estado tem que socorrer. O que demonstra o fracasso do projeto liberal ao pregar que deixar fazer, deixar acontecer, que não pode ter interferência, que era uma crítica que se fazia ao mercantilismo, que era aquela política intervencionista. O capitalismo pregava essa liberdade comercial, esse livre-cambismo que não funciona. Uma outra marca da globalização, dando alusão, fazendo alusão à economia, é que você pode analisar muito bem entre 91 a 2019 crises econômicas, o capitalismo e seus ciclos econômicos de crise. Então, a crise é preciso repensar. E essas crises, claro, vêm refletindo também na formação desses blocos regionais. Em um outro momento, vamos analisar a situação da União Europeia, do Mercosul, ok? Então, blocos regionais estabelecem relações econômicas e sociais com certos privilégios a partir de interesses comuns. Seria mais ou menos assim: você, concurseiro, pretende fazer um preparatório, esse preparatório custa muito caro, aí você vai se juntar com outro coleguinha para fazer aquele curso. Imaginemos países fragilizados pós Segunda Guerra Mundial, eles vão refletir: todas as vezes que desenvolvemos a nossa economia, todas as vezes que projetamos a nossa economia de forma isolada, deu zebra, deu problema com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial. Eis aí que os países europeus buscam uma alternativa, um crescimento sustentável, mas não só de um país, de todos. Então isso também tem a ver com uma perspectiva histórica. Então, uma perspectiva que levou a União Europeia a ser o bloco mais sólido hoje no mundo, apesar da saída da Inglaterra, do Brexit, que iremos estudar depois. Então, os blocos regionais estabelecem relações econômicas e sociais com certos privilégios, a partir de interesses comuns. Isso também tem a ver, como eu falei, com esse cenário da geopolítica. Blocos regionais, a gente pode definir, esse bloco, essa associação, essa regionalização da economia que ganhou grande força no mundo a partir da década de 90, mas a construção se dá logo após a Segunda Guerra Mundial, década de 50, 60, já há desenhos, já há arquiteturas para a formação de blocos econômicos ou regionais, Vocês podem encontrar também esse termo. Hoje, grupos economicamente fortes dominam o cenário internacional. A citar aí, a União Europeia. O fator geográfico favorece a criação de blocos, promovendo a integração entre países vizinhos, por exemplo, o Mercosul. Você tem esse regionalismo que colabora com que Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, eles entrem em um acordo, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, que estabeleceram esse acordo a partir de 91, o tratado que vem definir, que é o Tratado de Assunção. 94 você tem a confirmação e esse bloco que tem seus altos e baixos desde 94. Os blocos regionais, há também blocos que ultrapassam os limites de seu continente, sim. Então você pode, e vamos analisar, alguns blocos que vêm reunir países da América, países da Ásia,
ok? Há países que fazem parte de mais de um bloco econômico ao mesmo tempo, sim, porque aí os acordos econômicos multilaterais, né, permitem essa nova situação diplomática e, claro, né, o objetivo do país é buscar acordos que fortaleçam a sua economia. Etapas para a formação de blocos regionais, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Formas de integração regional, vocês estão percebendo a setinha, né? Quanto mais para cima, para essa base da pirâmide que está de cabeça para baixo, maior a integração, que seria a união monetária e econômica. À medida que vai afunilando essa pirâmide de cabeça para baixo, você tem uma menor cobertura de atividade econômica. Tipo, união monetária e econômica seria o ápice da integração de um bloco regional ou bloco econômico. Em seguida, mercado comum, união aduaneira, que seria o caso do Mercosul, zona de livre comércio, o caso do NAFTA, né? Estados Unidos, Canadá e o México, e acordo de alcance parcial. Então, a maior integração seria a união monetária e econômica, a menor seria esse acordo de alcance parcial. Zona de livre comércio, livre circulação de mercadorias, eliminação total ou parcial de tarifas entre países membros, no caso NAFTA, como eu citei, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. União aduaneira, além de reduzir as tarifas sobre os produtos, os países membros estabelecem uma tarifa externa comum sobre os produtos importados de países que não fazem parte do bloco, o Mercosul. Então, os países membros do Mercosul têm uma tarifa reduzida em relação aos produtos negociados entre eles, mas vão estabelecer também uma tarifa externa comum para quem não é do grupo. O mercado comum, que seria esse grande exemplo hoje, né, a União Europeia, livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capital, está inserido as características das 3 etapas anteriores, o livre comércio, a região aduaneira, mas a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Esse exemplo, né, que eu até vivenciei na pele, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecer a Europa, passei ali em Lisboa e fiquei livre para circular por todos os países, né, integrantes da União Europeia. É bacana, né, essa livre circulação de pessoas. O Mercosul tem esse propósito. Por isso que em uma aula especial eu vou tratar sobre a situação do Mercosul na atual gestão do governo Jair Bolsonaro, ok? União econômica e monetária, quando os países de um mesmo bloco adotam uma moeda em comum, administrada por um banco central único e utilizada pela população como um todo. Exemplo, mais uma vez, a União Europeia com seu euro, tá? Em que a maioria dos países membros utiliza aí, né, o euro como moeda. Assim encerramos essa aula de atualidades. Antes, esse mapinha só para fazer a síntese, né, de tudo aquilo que já trabalhamos com vocês, e iremos tratar os principais blocos econômicos na próxima aula. Eu vou tratar um a um: ALCA, NAFTA, CARICOM, o Pacto Andino, o Mercosul, União Europeia, SEI, né, Comunidade dos Estados Independentes, a PEC. Então, na próxima aula a gente vai verificar como fica o mundo, né, a partir, veja que nesse mapinha, né, os blocos econômicos, aqueles blocos, né, de natureza, o livre comércio, o mercado comum, veja aí a questão do NAFTA, né, a PEC, a União Europeia, são exemplos desses principais blocos econômicos na atualidade. Assim encerramos essa aula 1, atualidades. Eu indico leitura, leitura, leitura. Se você chegar agora no Google e colocar União Europeia, muitas notícias atuais da União Europeia. Se colocar Mercosul também, porque você tem uma cobertura permanente, né, das ações desses blocos econômicos. Afinal, globalização, a marca é o dinamismo. Valeu, concurseiro, valeu, concurseira. Espero ter ajudado nessa aula. Próxima aula tem mais, eu vou detalhar
bloco regional ou bloco econômico, um a um, trazendo também informações atuais para vocês, tá bom? Forte abraço!